eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O Perguntar Não Ofende ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que venha a ter no futuro. Optou, por isso, por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto, esperando, daqui a 4 anos, ter capacidade para muito mais. São 8 entrevistas, mais curtas do que é habitual, como fizemos nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Mas a grande novidade desta série de entrevistas, do Perguntar Não Ofende, é a participação especial do jornalista Paulo Baldaia, que faz as 4 entrevistas aos candidatos do Porto, uma realidade que conhece muito melhor do que eu. É um orgulho contar com o seu profissionalismo. De origem guineense, Beatriz Gomes Dias nasceu em Dakar, no Senegal, em 1971. Veio para Lisboa aos 4 anos. Já foi deputada municipal e eleita para as assembleias de freguesia de Arroios e dos Anjos. É licenciada em Biologia e professora do ensino básico e secundário. Fundou a Associação de Afrodescendentes JAS e é deputada do Bloco desde as últimas eleições. É cabeça de lista à Câmara Municipal de Lisboa, depois de um mandato por onde passaram 2 vereadores, Ricardo Robles e Manuel Grilo, que tiveram o pelour da educação e direitos sociais ao abrigo de um acordo com o Partido Socialista. Muito obrigada, Beatriz Gomes Dias, por ter aceitado este meu convite. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Ricardo Robles reconheceu a contradição entre as suas posições políticas e os seus investimentos. Mas gostava de saber se o Bloco também retirou alguma lição para além da ideia de que não se pode pregar uma coisa e fazer outra diferente. Que a transformação de um discurso político que defende políticas públicas contra os efeitos da especulação num discurso moral que trata os investidores como malandros acaba sempre por ter um efeito boomerang. O Bloco aprendeu esta lição ou não? O Bloco de Esquerda tirou a lição do que aconteceu e o próprio Ricardo Robles também, quando assumiu a contradição e abdicou do cargo, o que é raro na política portuguesa. Portanto, podemos dizer que fazemos o que pregamos, porque na verdade abdicou do cargo e o mandato foi concluído pelo Manuel Grilo. Mas isso é a contradição do que ele fazia, dizia. A minha questão é outra, é se isto também não resulta do facto do Bloco fazer um discurso moral, por exemplo, sobre a especulação, em vez de fazer um discurso político. Porque se fizesse um discurso político, não havia nenhum problema de um candidato, de alguém do Bloco de Esquerda, fazer investimentos, cumprindo a lei. O Ricardo Robles não violou, que se saiba, nenhuma lei. Portanto, a minha pergunta é se o Bloco aprendeu com isto que há um discurso moralista que faz sobre investimentos privados, acabará sempre por cair em cima de alguma forma. Eu não concordo que o Bloco faça um discurso moralista. Eu acho que nós temos um discurso sobre a importância de preservar o bem comum, o bem público e fazer uma distinção entre o que são os negócios e o enriquecimento que daí pode resultar e a forma como muitas vezes na gestão dos bens públicos há interesses que acabam por influenciar as decisões. Que não foi o caso de Ricardo Robles. Não se sabe nenhuma decisão que Ricardo Robles tenha tomado que tenha posto em causa o interesse público. Portanto, o que estava em causa era uma decisão privada dele, da vida privada dele. Que ele identificou como sendo uma contradição entre o que era o seu posicionamento político e essa decisão privada, familiar, que acabou por ser tomada. E a Beatriz também acha que era uma contradição? Deixa-me terminar. E tendo identificado essa contradição, achou que o que deveria fazer, o que era mais certo para si, era colocar o seu lugar à disposição e colocou. Portanto, e nós verificamos que isso não é assim tão comum na política portuguesa. Portanto, há pessoas que se demitem, não é a primeira vez que uma pessoa se demite. Não é a primeira vez, mas é sempre de saudar quando alguém assume a contradição que existe entre o que é o seu discurso político e a sua decisão individual e tirar as consequências daí e demitir-se de modo a poder garantir que o discurso político que defende não é lesado pelo que foi a sua contradição. Portanto, não respondeu à pergunta que eu lhe fiz. Essa Beatriz acha que há uma contradição. Ricardo Robles achou e por isso demitiu-se. A Beatriz acha que havia uma contradição? Eu acho que foi a melhor decisão. Ou seja, se havia uma condição política que ficava enfraquecida pela decisão individual que Ricardo Robles tinha tomado, a melhor decisão para poder continuar o projeto coletivo e o projeto de transformação social
que o Bloco de Esquerda representa, foi a melhor decisão, sim. A posição negocial do Bloco de Esquerda não ficou prejudicada por ter trocado um vereador eleito por um vereador que os lisboetas não conheciam, ou seja, essa demissão também não acabou por enfraquecer a posição do Bloco, que ainda por cima tinha um acordo com o Partido Socialista? Não, de modo algum. Primeiro, a lista que é apresentada às eleições é encabeçada por uma pessoa, portanto, que é o protagonista de uma equipa. A equipa é conhecida, portanto, todas as pessoas conhecem o elenco dos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Já agora eu sou candidata, mas não é uma lista unipessoal. Mas é a cara da Beatriz que aparece, assim como era a cara do Ricardo Robles que aparecia. Mas eu não sou a única candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal, porque nós concorremos para a variação e temos de ter várias pessoas para poder protagonizar os diferentes pelouros, portanto, para ser o executivo da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, não pode ser uma candidatura unipessoal. E é muito bom também desmontarmos essa ideia de que é uma candidatura unipessoal. O que acontece é que temos uma pessoa que protagoniza essa candidatura e que lidera a equipa, se podemos usar uma expressão desta natureza. Portanto, o que acontece é que, tendo abdicado do seu mandato, foi substituído pelo Manuel Grilo, e nós estamos muito orgulhosas do trabalho que foi realizado neste mandato. Mas, já vamos ao trabalho do Manuel Grilo. O Daniel perguntou-me se ficava enfraquecido, e eu quero lhe dizer que não fica. Se eu estou orgulhosa é por não... Eu estou a dizer politicamente, ou seja, é verdade que é uma lista, é verdade que nós olhamos para os cartazes e é a Beatriz que lá está, da mesma maneira que era Ricardo Robles que lá estava. Sim. Portanto, as pessoas quando votaram, na realidade conheciam Ricardo Robles e agora conhecem a Beatriz, não fazem ideia que é um segundo. Se nós elegermos duas pessoas... Com certeza, mas o que eu estou a dizer é que neste caso a pessoa em que as pessoas votaram, porque mesmo que seja errado, são os próprios partidos que põem a cara do cabeça de lista, deixou de lá estar, e ela tinha um peso político próprio, que era o facto dos eleitores o conhecerem. Sim. E isso não aconteceu com o Manuel Grilo, porque a maior parte das pessoas nem sequer sabia, nem sequer era o segundo da lista, era o terceiro, não é? As pessoas não sabiam que ele sequer era candidato. Mas as pessoas sabem o trabalho que foi feito. Então, e esse trabalho que foi feito mostra que a fraqueza política que diz que pode ter resultado desta substituição, e reconheço que temporariamente pode ter havido um período de uma maior fragilidade, precisamente pela situação política que aconteceu, mas depois o projeto político que o Ricardo Robles encabeçou foi implementado pelo Manuel Grilo. Se tem muito orgulho no trabalho de Manuel Grilo, porque é que eu estou a falar com Beatriz Gomes Dias e não com o Manuel Grilo? Porque é que não é ele o candidato? Manuel Grilo não quis, ele é mandatário da nossa candidatura, ele não quis protagonizar esta disputa eleitoral, portanto, por razões pessoais não o quis fazer, portanto, e por isso eu assumo este desafio. O Bloco ocupou uma variação depois de um acordo com o Partido Socialista, como já disse, e é inevitável que este seja o escrutínio mais relevante a fazer da sua candidatura. Não há volta a dar, porque quando se esteve no poder, é normalmente, para além das propostas que se fazem para o futuro, analisa-se o que é que se fez no passado. E é o que farei em parte nesta entrevista. No entanto, não teve, ao contrário de Fernando Medina e João Ferreira, no anterior mandato. Não é ingrato passar grande parte da campanha a justificar um legado de um executivo onde não esteve? Não é porque foi um executivo, foi liderado pelo partido político do qual eu faço parte, com um acordo programático que eu conheci porque foi debatido internamente, e depois esse acordo é que foi implementado. Portanto, o que nós estamos a fazer é trazer o que foi construído no mandato anterior para este novo mandato, ou seja, é sobre ele que nós nos alicerçamos. Que vantagens tiveram os lisboetas com o acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista? Portanto, nós trouxemos transformações importantes na cidade. Garantimos os manuais escolares gratuitos, que foi uma medida que foi colocada no acordo e depois transformou-se numa medida nacional. E isso representou uma poupança de cerca de 200 euros ou mais para as famílias, dependendo do número de crianças que tinham a idade escolar, e foi bastante importante. O acesso à... Antes de passar para as outras, porque eu tinha uma específica sobre isso. Sim. Porque imaginei que fosse falar disso, acha que os manuais escolares não seriam gratuitos se o Bloco de Esquerda não tivesse um acordo com o Partido Socialista? Olhando para a política do Executivo em outras coisas, acho acha foi que se deu ao Bloco de Esquerda essa medida? Sim, porque esta medida foi uma medida que foi imposta no acordo que o Bloco de Esquerda estabeleceu com o PS quando o PS não teve maioria absoluta. Portanto, por não ter maioria absoluta, fez um acordo com o Bloco de Esquerda e esta era uma das medidas desse acordo. Portanto, o facto de ter depois transformado uma medida nacional comprova e apoia a importância
importância dessa medida e estamos muito satisfeitas que tenha se tornado uma medida nacional. E ia falar mais de outras? Sim, ia falar do acesso à tarifa, o acesso automático à tarifa social da água. Portanto, isto é uma medida que permitiu beneficiar 32 mil famílias que pagam hoje metade da conta da água do que pagavam antes da implementação da medida. Mudámos o paradigma da forma como as pessoas em situação de sem-abrigo são tratadas na cidade, ou seja, com uma resposta muito robusta, com medidas que permitem uma resposta de emergência e depois medidas que permitem uma resposta de transição. Portanto, a resposta de emergência foram os centros de acolhimento que foram criados na cidade, pelo qual passaram 2 mil pessoas, e depois temos as respostas de transição com o projeto Casas Primeiro, Housing First, que já foram atribuídas 340 casas, que são pessoas que têm hoje uma casa a partir do qual podem alicerçar, redesenhar o seu projeto de vida, o que é uma resposta fundamental para garantir a autonomia, a independência. Se vai falar de outras, eu tenho uma pergunta sobre essa também e faço aí uma pausa para as outras para eu fazer uma pergunta sobre esta, não? Porque na área social há queixas de falta de diálogo, que é estranho num partido que fala bastante em participação. Não sei se conhece o caso da Associação Conversa Amiga, que trabalhava com centenas de sem-abrigo e que anunciou em janeiro que saía de Lisboa enquanto Manuel Grilo fosse vereador. Isto depois de 150 mil euros terem sido garantidos uma associação recém-criada, acabada de criar, sem experiência para albergar pessoas, para substituir o que na realidade já era feito. A ACA acusou o vereador de falta de comunicação. Conhece este caso que tem a ver exatamente com aquilo que acabou de falar e do trabalho feito com os sem-abrigos? Eu hoje à tarde fui visitar uma nova unidade de acolhimento das pessoas em situação de sem-abrigo ali no Largo de Santa Bárbara, na qual participam duas associações, que é a Vitae e a Aires do Pinhal, que são duas organizações que trabalhavam já na unidade de acolhimento de emergência no Casal Vistoso e com o qual há uma parceria bastante relevante, por exemplo, na abertura das salas de consumo assistido que existem agora em Lisboa, que tiveram imenso tempo. Consumo para as pessoas que consomem drogas, sim, que foi também uma conquista da variação. Portanto, nós temos temos parcerias robustas com organizações que têm uma visão que é uma visão integrada da resposta às pessoas em situação de sem-abrigo. Essa visão, e neste equipamento novo que eu me referi, nós temos várias dimensões: o apoio psicossocial, o apoio às pessoas com consumo, o apoio ao emprego, à empregabilidade, para além de o apoio psicossocial. Portanto, há várias dimensões que são asseguradas por organizações da sociedade civil que têm intervenção na área. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o modelo de resposta às pessoas em situação de sem-abrigo foi construído em parceria com organizações da sociedade civil. Portanto, não foi construído num gabinete, não foi o vereador Manuel Grilo que construiu sozinho. Fez em parceria com as organizações da sociedade civil. Eu acho que o mais importante é nós percebermos como é que a resposta está a ser estruturada do que atentarmos a acusações que foram feitas. Portanto, nós temos uma intervenção na resposta às pessoas em situação de sem-abrigo, que é uma intervenção fundamental na cidade e que altera o paradigma da resposta às pessoas em situação de sem-abrigo. Não é indiferente quando uma associação que tem trabalho no terreno acusa um vereador de falta de diálogo. Eu imagino que não acompanhou este caso, não estava na Câmara, portanto provavelmente não acompanhou, mas não é a única acusação que eu ouvi de dificuldades de diálogo com a variação do Bloco por parte de associações que trabalham em Lisboa. Não reconhece que esse problema exista, tenha existido com a variação do Bloco em Lisboa. Com associações que trabalham no terreno, é dessas que eu estou a falar. Sim, eu percebi a pergunta. A resposta que eu tenho para dar a esta situação em concreto é que as organizações
de base local que trabalham em determinadas áreas, elas foram sempre, o diálogo com essas organizações aconteceu sempre. Na realidade, alterou-se o modelo de intervenção e neste novo modelo de intervenção, que era um modelo muito mais robusto, na nossa opinião, houve algumas organizações que não se ajustaram a esse modelo e, por isso, houve outras com as quais nós temos o diálogo bastante O que eles dizem profícuo. neste caso é que foi feito basicamente um acordo, um contrato, imagino, com uma associação que não tinha experiência na área. Eu esse contrato não conheço e por isso não posso responder relativamente a isso. Agora, o que eu conheço é o que eu já disse, a forma como a resposta às pessoas em situação de sem-abrigo foi construída ao longo deste ano, que começou por uma resposta de emergência e de resposta à situação de pandemia que nós estávamos a viver. Foi preciso dar resposta quando todas as organizações que apoiavam desapareceram do terreno e foi preciso construir essa resposta de raiz. Portanto, foi a instalação da unidade de emergência no Casal Vistoso resultou desta capacidade de articulação com organizações da sociedade civil que estavam disponíveis para se articularem e para responderem efetivamente àqueles que precisavam de resposta. O acordo que vos prendeu à partida à aprovação de orçamentos não vos transformou numa bengala sem verdadeiro poder negocial? Nós não ficámos presos à aprovação de orçamentos. Nós fizemos um acordo programático com o PS e esse acordo programático permitia toda a nossa liberdade e autonomia. Havia um conjunto de medidas... A acusação que faz João Ferreira é, portanto, falsa. O acordo programático que nós assinámos com o PS, e repito programático porque eu acho que isso é fundamental, porque o ruído que está a ser criado em torno deste assunto impede algumas pessoas de entenderem ou perceberem o que a palavra programático quer dizer. Um acordo programático quer dizer que há um conjunto de medidas, há um programa que é definido entre as duas partes e é esse programa que vai ser implementado. Para além disso, este acordo também que era programático não nos amarrava a ser... a ter que aprovar a aprovar orçamentos. Nós mantínhamos a liberdade para decidir e nunca aceitámos nada que não tivéssemos de acordo. Mas votaram a favor de todos os orçamentos? Porque estávamos de acordo com os orçamentos. Pensa que serão prejudicados por esta percepção de que foram uma bengala do Partido Socialista? Eu, mais uma vez, repito, nós não assinámos nenhum cheque em branco, nós fizemos um acordo programático. Agora falei da percepção e depois já vou a mais. Mas eu acho que as percepções podem ser desmontadas, é isso que eu estou a fazer. Sim. Para que não haja percepções erradas, estou a desmontar a percepção, ou pelo menos estou a desmontar os argumentos daqueles que querem criar uma falsa percepção, costumam apresentar. Portanto, e volto a dizer que nós assinámos um acordo programático com um conjunto de medidas que eram fundamentais para transformar a forma de fazer política na cidade. E nós assinámos esse acordo, ao contrário, e isso é muito mais robusto do que aceitar pelouros ou definir o governo, definir os orçamentos para determinados pelouros e não querer assinar um acordo. Esse acordo tem a vantagem de que os lisboetas podem conhecer o acordo, podem saber quais foram as medidas que constam desse acordo, podem verificar aquelas que foram cumpridas, aquelas que estão por cumprir e podem também ver aquelas nas quais nós fomos além do acordo. Portanto, essa percepção de que passamos cheque em branco é uma falsa percepção e é ruído de quem quer causar aqui um caso político e causar uma divergência onde ela não existe. O Bloco tem, eu vou agora a coisas mais também de posições que o Bloco teve em assuntos que se seria esperar que o Bloco fosse oposição, ou seja, que não fosse, utilizando este termo, que não é meu, aliás, de bengala. O Bloco tem um discurso muito forte sobre a especulação da cidade e sobre a transformação da cidade, basicamente, do território num ativo financeiro, como aconteceu em Lisboa e no Porto, e eu, por exemplo, tenho dúvidas que se possa fazer uma grande distinção entre o que foi entre o que o Bloco critica em Rui Moreira no Porto e que não critica em Fernando Medina em Lisboa, mas vou a casos concretos. O Bloco absteve-se no projeto de recuperação do quarteirão da Suíça, que correspondeu à utilização exclusiva de comércio. Viabilizou a delimitação das unidades de execução da ajuda. Apoiou o vereador Ricardo Veludo no processo de reconversão da Quinta do Ferro, em que o realojamento corresponde a mais uma expulsão de pobres de uma zona com interesse imobiliário. Dos projetos mais polémicos, que eu referi aqui 3, só falta um quarto, só se opôs ao quarteirão da Portugália.
Foi a única em que tomou posição contra a Câmara. Sempre que passamos para o concreto, vemos o Bloco maniatado por este acordo. Consegue justificar este posicionamento? Através de patreon.com/perguntar-não-ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu gostava de trazer também uma dimensão do que tem sido a oposição do Bloco à Câmara Municipal de Lisboa, e depois eu já respondo à pergunta. Pode falar. Vou começar primeiro por trazer uma dimensão que eu acho que é fundamental, que é o facto do Bloco ter sido o único partido no Executivo da Câmara Municipal de Lisboa a votar contra as parcerias público-privadas que o PS insiste em querer manter na habitação. E aí nós manifestamos claramente a nossa divergência relativamente ao PS. O que eu acho interessante é que, por um lado, apontam-nos como muleta do PS e apresentam um conjunto de casos em que as nossas posições são interpretadas como sendo não fazendo oposição, e não trazem as posições das quais nós fizemos uma oposição vincada e uma oposição bastante firme. Portanto, relativamente ao quarteirão do Suíça, a nossa abstenção prende-se com o facto de ter havido alterações no projeto que permitiam que não fosse convertido em habitação, mais uma vez, habitação de luxo, que iria impedir o acesso daqueles edifícios à maior parte das pessoas. Portanto, ter uma resposta de serviços que era o uso daqueles edifícios. Mas vai contra uma coisa que o Bloco tem defendido, que é a não monofuncionalidade de partes da cidade. Ou seja, transformar aquilo, não ter ali habitação, é uma decisão que garante monofuncionalidade, uma coisa, aliás, que se combateu na Baixa. Mas eu não falei só da Suíça, falei também da ajuda, e a Quinta do Ferro é uma coisa mais recente. Mas a Quinta do Ferro resulta de um acordo que foi feito entre os proprietários e os moradores para poder ver... Há divergências dentro da própria... A requalificação do edificado para depois o realojamento das pessoas nos espaços, ou seja, nas casas que neste momento não têm condições de salubridade. Portanto, foi a solução que foi encontrada para poder proteger as pessoas que precisam de que as suas casas sejam requalificadas. Portanto, e nós vamos acompanhando o processo, e a qualquer altura que haja informação que nos permita perceber que os interesses das pessoas não estão garantidos, iremos alterar a nossa posição. Eu, quando fiz este conjunto, também não era para irmos, não vamos evidentemente a todos os pormenores, mas eu, quando faço esta pergunta, estas várias perguntas, estes vários exemplos, é porque se não é possível que os eleitores sintam que perderam um partido capaz de denunciar os abusos do poder sem terem ganho um vereador capaz de mudar a forma como se gera a cidade. Não houve uma grande alteração. Vou dizer porque é que faço esta análise. Entre a Câmara de Manuel Salgado, antes do Bloco ter um vereador, e a Câmara de Manuel Salgado, que, como sabe, teve sempre imenso poder na Câmara, quando o Bloco passou a ter um vereador, não houve assim uma grande diferença. Houve, por exemplo, nós votámos contra a criação da Sociedade de Reabilitação Urbana, justamente por nós acharmos que essa política de tirar da fiscalização, do escrutínio dos vereadores toda a parte urbanística não era a política que devia ser adotada. Também reconhece que o Manuel Salgado teve sempre muito poder na Câmara. Também votámos contra o facto do Manuel Salgado ficar como presidente, como dirigente da SURU, precisamente porque não estaria sob o escrutínio. E isso é uma forte medida de oposição, é um instrumento de oposição que nós mobilizamos e que garante toda uma discussão sobre a transparência, sobre a necessidade de fiscalização que os vereadores devem ter e que devem manter essa fiscalização. E por isso é que votámos contra a criação da SURU, porque não era um modelo adequado. As obras, um dos grandes problemas que existe na cidade são os atrasos sistemáticos das obras, e isso teve um impacto enorme em inúmeras medidas que eram fundamentais que tivessem avançado, e por isso provámos que tínhamos razão em votar contra, porque não funciona. Mais um mudado e uma medida de oposição
oposição, que garante que não avança no sentido que a Câmara quer, portanto que nós achávamos que não era o sentido adequado. Por outro lado, todas as reivindicações sociais que teve relação com os contentores de Martim Moniz, a Câmara queria criar um centro comercial de contentores de Martim Moniz e houve uma mobilização popular que se opôs a esse fim, ou seja, a essa solução, e que exigia um jardim na Praça do Martim Moniz, e nós estivemos ao lado dessa mobilização, e também por isso trouxemos o que eram as reivindicações da sociedade civil para o Executivo da Câmara. Portanto, mais uma vez, uma manifestação inequívoca da nossa independência e da capacidade também de fazer oposição na Câmara Municipal de Lisboa. Relativamente à Torre Portugália, que já falou, também, e relativamente ao Adamastor, relativamente à Tapada das Necessidades, também estivemos ao lado da população e votámos contra as obras de requalificação. Portanto, são vários os exemplos que mostram que o Bloco de Esquerda continuou a fazer oposição durante aquele período e, por outro lado, trouxe transformações fundamentais. Por exemplo, podemos pensar na qualidade da alimentação. Nós fizemos uma mudança radical da forma como as refeições escolares eram fornecidas. Portanto, nós passámos a ter uma confecção diária feita na própria escola. Portanto, há uma escola que fornece as refeições a várias escolas do primeiro ciclo. Os jovens estudantes passaram a comer em pratos com talheres, em vez de comer em covetes de plástico, e conseguimos eliminar várias toneladas de plástico, e isso permitiu, introduzimos fruta à descrição para os jovens estudantes. Portanto, isso introduziu uma maior qualidade na alimentação, que é reconhecida pelos estudantes que gostam de comer na cantina, acham a comida saborosa e elogiam as cozinheiras pela comida que fazem. Portanto, há vários exemplos que nós podemos mobilizar para demonstrar que o Bloco manteve-se inequivocamente a fazer oposição na Câmara Municipal de Lisboa, mas também soube fazer consensos quando eram necessários. Deixe-me ir à habitação. Uma coisa o Bloco parece assumir, que a construção de um parque público de arrendamento correu mal, e era um elemento central no acordo entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, se bem me lembro. No entanto, não assumem a responsabilidade por isso. Estava no acordo, não foi cumprido, mesmo assim vão reeditar o acordo, ou querem reeditar o acordo. Portanto, a minha pergunta é: que consequências tiraram realmente do ponto de vista político dessa parte central do acordo se não ter sido cumprida? Não, é porque era uma parte evidente, mais importante do que eu não discordo, os livros escolares. Eu não discordo, Daniel, mas se não estivesse no acordo, nem as poucas 1.200 casas que existem teriam existido, porque o PS não tinha um pilar, uma dimensão 100% pública no seu programa de renda acessível. Essa dimensão 100% pública, que hoje foi a única que forneceu casas, e nós não estamos satisfeitas com o resultado, e tínhamos 3.000 casas previstas no acordo, e lamentamos que, mais uma vez, os entraves nas obras tenham impedido que essas casas tivessem sido disponibilizadas, que eram fundamentais que tivessem sido disponibilizadas. Mas se não tivesse havido acordo com o PS, e é fundamental repetir isto, se não tivesse havido acordo, esta versão 100% pública, que foi a única que funcionou, não teria funcionado, porque não existia. Portanto, não é uma questão de assumir ou não responsabilidade pelo insucesso. É garantir, é afirmar que, se existe resposta, foi porque nós a colocámos. Dizem que foi a única que funcionou, porque a outra foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Ora, aí está. E agora o PS também concorda connosco que a solução que agora está em cima da mesa não é uma solução 100% pública. E nós continuamos a insistir. Mas a minha pergunta é porque eu ainda não percebi se a vossa insistência, que nem o PCP acompanha deste ponto de vista, e às vezes parece haver um concurso entre o PCP e o Bloco de Esquerda a ver qual é que é ideologicamente mais puro na relação com os privados e com o público. A minha pergunta é: não se trata de uma questão de pureza ou não? Ou seja, não vamos reeditar mas é que são formas de dizer, claro, que induz uma reflexão ou induz uma resposta. Beatriz, não se trata de uma questão de pureza, trata-se de uma questão de justiça. Eu não sou suspeito do ponto de vista ideológico de defender que é o privado que tem que não, resolver. Mas tem havido muito ruído. Mas é que às vezes é preciso ter algum sentido prático. A solução que está em cima da mesa, que é uma solução na realidade, esta solução que agora está em cima da mesa, que é o Estado não aliena
o seu património, mas... O Estado concessiona. Mas concessiona durante 90 anos? Mas concessiona terrenos que valem milhões ou propriedades que valem milhões a minha durante pergunta, 30 anos para os privados poderem fazer as rendas que quiserem. Não é para fazerem as rendas que quiserem, porque as rendas têm que ser acessíveis. Caso contrário, não é. Esse é que é o equívoco. Eu não estou a falar do plano que existe Daniel, antes. se for ver o boletim municipal, desculpa, mas é preciso esclarecer isto. Deixa acabar a pergunta, que é mais rápido. As pessoas ouvem a mim e ouvem assim, é mais rápido. O que está em cima da mesa agora já não é entregar 30%, é durante X tempo... Não é. Então o Presidente da Câmara mentiu na entrevista que me deu. O que o boletim municipal diz, eu até trouxe o boletim municipal, sim, e se quiser posso ler essa parte, os privados têm renda livre. Sim. Renda livre quer dizer que eles podem praticar o preço que quiserem. Durante X tempo. Durante 90 anos. Sim, portanto, mas não é todo edificado. E a minha pergunta é... Não. O privado fica com todo o valor da operação. Está bem, mas e de 30% do edificado... Já percebi. Mínimo... Pronto. E a minha pergunta é, com essa solução, há duas coisas que consegue. O Estado não perde o património, não perde o seu património, solução que não acontecia com o que foi ao Tribunal de Contas, em que o Estado perdia uma parte do seu património para sempre. 2, consegue construir as casas. A minha pergunta... Passados 4 anos, quantas casas foram construídas pelos privados? Como sabe, este plano, como sabe, não foi isto que foi chumbado pelo Tribunal de Contas. Portanto, não sabe se isto vai conseguir construir casas ou não. Agora, e Daniel, a minha pergunta é, acha que é justo... se conseguir que o Estado não perca património e conseguir construir casas, que no fim é o que quer, não é? Construir casas para as pessoas poderem ter rendas acessíveis, não é melhor isso do que ficar com a bandeira a dizer 100% público, mas sem casas? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Eu realmente, a forma como as perguntas são feitas já só por si tem a sua resposta. Não. Ou seja, há aqui um viés, não, e eu vou dar a minha resposta. Porque o que agora a pergunta que eu lhe gostava de fazer é: acha justo? Então faça às pessoas, que é para depois eu vou dar a resposta. Okay. Que é perguntar às pessoas: acham correto que o Estado ceda o seu património que é de todos nós, durante 30 anos, terrenos que valem milhões, para que os privados ponham aos preços que quiserem, ou seja, que o Estado permita que no seu terreno se construa um T2 que vai valer 2.000 euros ou 3.000 euros, porque é isso que está colocado. Ou seja, nós temos na Gomes Freire... Os restantes 70% são a rendas acessíveis. Os restantes 70% são a rendas acessíveis, e porquê que não podem ser os 100%? Porque ao que parece demora um bocadinho mais de tempo a fazer. Não, o que acontece é que o PS já recua nessa posição, por exemplo, no empreendimento do Restelo, em que era uma parceria público-privada e agora é um programa 100% público. Recuou em que esses 30% que eram para o mercado livre, em que o privado podia colocar ao preço que quisesse, eu estava a dar o exemplo do empreendimento que existe na Gomes Freire, onde nós vimos que 23 casas vão fazer parte do Gomes Freire Residence. Isso já nos permite perceber que tipo de preço é que vão ser praticados nessas 23 casas. Portanto, nós queremos que os 91 apartamentos que vão ser construídos na Gomes Freire sejam 100% públicos, porque para nós não faz sentido que o Estado ceda o que é de todos nós para que privados construam e possam especular dizendo que está a contribuir para controlar os preços do arrendamento, porque não me parece compreensível. Acredita que conseguirão construir 10.000 fogos, como falam, para arrendamento público em 4 anos? Seria uma coisa nunca vista. Nós não vamos construir. Não é em Lisboa, mais uma vez é preciso esclarecer aqui um equívoco. Não é construir, é disponibilizar 10.000 casas. Essas 10.000 casas, algumas delas são de reabilitação de edifícios do Estado, reabilitação de património disperso da Câmara e construção, obviamente, haverá construção em terrenos públicos e também haverá 25% das novas construções que serão mobilizadas para este programa de renda acessível. Para além disso também,
podemos mobilizar património que hoje está alocado ao alojamento local, ou seja, ao arrendamento de curta duração, pode ser mobilizado para este programa de 10 mil casas. Quando se projeta comprar casas que estão em alojamento local por 100 mil euros, menos do que construir novo, fica fácil fazer isso. Não acha estas contas de 100 mil euros por compra, que é o que diz o programa, Sim. é o que faz, é as contas que o Bloco faz. Não se arranja, não há nada que custe 100 mil euros em Lisboa, muito menos casas em alojamento local. Acham mesmo que conseguem comprar alguma coisa com 100 mil euros a unidade? Sim, achamos. Portanto, existem Tem consciência que há não sei quantos proprietários de alojamento local que estão a ver esta gravação e sabem que nunca lhes venderão uma casa por 100 mil euros. Não sei porque é que está tão convicto disso. Há várias casas de tipologias mais pequenas que podem ser vendidas a este preço, tendo em conta a recessão do turismo, não é? A diminuição de disponibilidade de turismo. Portanto, pode haver proprietários que estejam interessados em colocar e vender a sua propriedade à Câmara para que ela faça parte desta bolsa de renda acessível. Defendem transportes públicos gratuitos. Hoje os espaços são muito mais baratos para todos, especialmente para idosos e gratuitos para menores de 12 anos. Com os preços atuais, é improvável que alguém abandone um carro por, em vez de custar o preço que custa agora, ser gratuito. Como diz Fernando Medina, e faz sentido, corrija-me se estou enganado, e vai-me corrigir de certeza, apenas farão com que quem anda a pé ou de bicicleta passe a usar o transporte público e reduzem a capacidade de financiamento dos transportes públicos. Qual é, tirando a palavra gratuito, pôr uma palavra gratuito no programa, qual é o racional de uma proposta destas nesta fase? Nós não colocamos a palavra gratuito só por entusiasmo em colocar a palavra gratuito no programa. Nós colocamos a palavra gratuito porque achamos que é uma medida de justiça social e também que vai responder à emergência climática. Passo a explicar como. Nós queremos que os transportes públicos sejam gratuitos para poder estimular as pessoas a abandonarem o carro. Mas sabemos... Acha que alguém não abandona o carro com os preços que os espaços sociais têm hoje? Não abandona o carro por causa do preço do transporte público? O que eu acho é que, tendo transportes públicos gratuitos, será um forte incentivo para deixar o carro. Claro que nós precisamos de investir nos veículos que estão a circular e precisamos de investir nos transportes para aumentar a sua qualidade, e isso também será uma garantia para as pessoas. Ou seja, quando começamos com as pessoas desempregadas, que é isso que nós dizemos, e depois iremos alargar às pessoas mais velhas e depois às pessoas mais novas e o resto da população. O que é que nós pretendemos com isto? A minha dúvida não é sobre todas as outras fases, é sobre o resto da população, é sobre os desempregados, percebo perfeitamente, sobre as pessoas mais velhas, etc. O que é que nós queremos com esta medida? Nós queremos dizer às pessoas, sim, é possível ter transportes públicos de qualidade, gratuitos, em que as pessoas possam confiar. Temos uma medida que é o Carris 5 minutos, em que as pessoas sabem que não vão ficar eternamente à espera do transporte, estamos muito longe disso, não sabe? Ora, aí está, por isso é que é tão importante um investimento robusto nos transportes estão públicos. A tirar dinheiro à Carris, na realidade, ao tomar esta decisão, estão a tirar dinheiro a Carris. Não tem que ser necessariamente bem, vou acabar de explicar a medida. Portanto, e com isso nós dizemos às pessoas que podem usar os transportes públicos garantem maior rapidez, as pessoas não vão ficar tanto tempo à procura, no trânsito, no engarrafamentos, à procura de estacionamento, e entrarão menos carros na cidade de Lisboa. Para além disso, é preciso garantir que esses transportes públicos têm uma articulação com a rede de ciclovias e com a rede de bicicletas partilhadas para poder haver várias opções. Por outro lado, nós precisamos de ter a certeza que financiar esta medida não tem que reduzir a capacidade financeira da Carris. Ou seja, nós temos o Fundo Ambiental, o Fundo Municipal Ambiental, que pode financiar esta medida, porque é uma medida que responde à emergência climática. Podemos também ir buscar os fundos do PRR para financiar esta medida. Portanto, não vejo porque que, ao ter transportes públicos gratuitos, nós estamos a reduzir a receita da própria Carris. Portanto, a Carris pode... E é uma questão de prioridade. Deixe-me salientar que há muitas cidades europeias que o fazem e isso tem
tem vantagens na qualidade do ar, tem vantagens na qualidade de vida. Portanto, nós temos que definir quais é que são as prioridades da cidade. Queremos continuar a ter, a entrarem na cidade de Lisboa 500 mil carros, ou queremos ter uma resposta que permita às pessoas deixarem o carro? A Câmara só pode tomar decisão em relação a Carris, portanto vai continuar a entrar os carros, porque os comboios não vão ser gratuitos, os transportes suburbanos não vão ser gratuitos, portanto mas a Câmara tem, o município de Lisboa preside a área metropolitana de Lisboa e também pode fazer pressão no governo. Se nós nos lembrarmos, a medida da redução dos preços dos espaços começou na cidade de Lisboa e depois passou a ser até nacional. Começou com o atual Presidente da Câmara, não é? Sim, e resultou do acordo que o Bloco de Esquerda fez com o PS. Portanto, há muitas medidas que começam por ser medidas municipais e depois tornam-se medidas nacionais. Mas também deixe-me sublinhar e acrescentar que é fundamental investir no material circulante, quer seja autocarros, metros. Isso está a acontecer, não é? E é fundamental que continue e que não pare. O PS coligou-se ao LIVRE e João Ferreira mostrou disponibilidade para aceitar um pelouro. Não teme que o Bloco venha a ser preterido por novos aliados? Não, de modo algum, porque o Bloco de Esquerda tem um programa forte para a cidade de Lisboa, um programa de transformação e sabe muito bem ao que vai. Ou seja, nós já temos a experiência da variação, temos a experiência nos pelouros dos direitos sociais e da educação. Essa experiência vai nos servir... É esses pelouros que vai querer para si? Essa experiência vai nos servir para continuar o nosso trabalho, como eu disse no início. Agora fiz uma pergunta. Tá bem, mas eu não tinha acabado a minha ideia, o meu argumento, tinha que o desenvolver até ao fim. Agora sim respondo à pergunta. Sim. Portanto, estes pelouros já temos uma experiência, mas nós temos uma ideia de governação do município todo. Portanto, há outros pelouros nos quais nós temos também um conjunto de medidas que consideramos fundamentais. Mas sim, sem dúvida que gostaria, depois de toda a discussão programática, para que não haja aqui equívocos, para que depois não se venha dizer que o Bloco de Esquerda se candidata aos pelouros, nós vamos primeiro fazer uma discussão programática e depois então os pelouros serão definidos subsequentemente. É a primeira afrodescendente a concorrer à presidência da Câmara de Lisboa por um partido, porque há outra afrodescendente a concorrer neste momento por uma lista independente. Acha que isso faz alguma diferença? Eu acho que faz muita diferença e é muito importante trazer toda a discussão das múltiplas discriminações que ocorrem, que afetam a vida de muitas pessoas que vivem na cidade de Lisboa. Eu não sei se eu sou a primeira afrodescendente a concorrer à Câmara Municipal de Lisboa. À presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Eu não sei. Eu estou a falar de memória, também não tenho a certeza, mas pela minha memória parece, acho que sim, mas não, eu não sei porque... não vou jurar e peço desculpa se alguma afrodescendente concorreu antes. Eu não sei se isso terá acontecido no passado. Houve momentos em que tínhamos participação política de pessoas afrodescendentes de uma forma muito ativa e por isso pode ter acontecido outras pessoas negras candidatarem-se à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Contudo, eu quero destacar que uma das dimensões fundamentais do nosso programa, que consideramos transversal a todas as medidas que temos apresentado, é a remoção dos obstáculos que são colocados às pessoas que são alvo de múltiplas discriminações. E isso alicerçado à representatividade, ou seja, a representatividade é importante, mas ela tem que ser acompanhada por um programa. Ou seja, um programa de transformação social e de justiça social. Pensa que outros afrodescendentes tenderão a votar em si? Tem algum sinal disso na campanha agora que fez? As pessoas têm sido bastante elogiosas e generosas comigo e têm manifestado o seu apoio, e muitas pessoas negras vêm manifestar o seu apoio e falar comigo e sublinhar a importância da representatividade, quer seja simbólica, quer seja material, e a forma como isso possibilita criar outras expectativas sobre a cidade e sobre a participação política. Acima de tudo, o que as pessoas me dizem é que o facto de eu ser candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Lisboa também cria esta noção de possibilidade de participação política. Se for eleita vereadora, vai abandonar o cargo de deputada? Se for eleita vereadora, irei cumprir o mandato para o qual fui eleita. Pergunta que lhe fiz. Pergunta se abandona o lugar de deputada. Porque é importante esclarecer que não são... Eu sei que legalmente não é obrigado a fazê-lo. Se fosse, eu nem lhe fazia a pergunta, não é? Sim, a minha pergunta é se for eleita vereadora, ou pelo menos se tiver pelouro,
vai manter-se como deputado ou não? Se eu tiver pelouro, irei deixar o meu lugar como deputada, porque não poderia, legalmente não poderia fazer. Mas se não tiver pelouro, mantém-se como deputado? Mantenho, porque considero que a intervenção nas duas áreas de poder podem ser complementares e podem potenciar-se. Muito obrigado por esta conversa. Nós acabamos assim a série de entrevistas aos candidatos de Lisboa e do Porto de forças políticas ou listas independentes que têm representação na variação das duas câmaras, e no dia 26 não se esqueça, vá votar.